E a gente vai direto para a Toca da Raposa. Guto Rabelo, o que aconteceu? Rodrigo, a saída do Fábio provocou uma grande comoção na torcida do Cruzeiro, alguns foguetes já estourando por aqui, alguns torcedores chegando, daqui a pouco está prevista uma manifestação, mas o Fábio se pronunciou ontem à noite pelas redes sociais, disse que queria ficar no Cruzeiro até o fim do ano, que estava disposto a se readequar ao teto salarial da nova gestão, mas não teve jeito, né? Ele disse que teve uma reunião com o diretor executivo do Cruzeiro, Pedro Martins, com um dos responsáveis pelo comitê de transição para a SAF, que é o Gabriel Lima, e nessa reunião eles disseram ao Fábio que ele não estava nos planos. Segundo o goleiro, ele fez de tudo para continuar. Durante essa conversa não foi dada a ele a opção de seguir no Cruzeiro. Ele fez críticas ao gestor de futebol, Paulo André, que jogou com o Fábio e, segundo o goleiro, estava na sala ao lado e sequer o cumprimentou. De acordo com o Fábio, o Cruzeiro propôs a ele um contrato até o fim do Campeonato Mineiro, mas isso para ele seria muito complicado porque não poderia disputar a Série B e ajudar o clube a subir. Disse que se sente em condições de jogar em alto nível e ajudar o Cruzeiro, que estava disposto, inclusive, a renegociar a dívida que o Cruzeiro tem com ele e agradeceu todo o apoio da torcida. Rodrigo. Ô Guto, e o Cruzeiro também se pronunciou? O Cruzeiro emitiu um comunicado oficial que diz que algumas medidas impopulares são necessárias para reestruturar o clube. E diz que ofereceu ao Fábio um contrato que extrapola o razoável para um clube deficitário, que estava disposto a renovar com o Fábio até o fim do Campeonato Mineiro, para que ele tivesse homenagem, se despedisse, mas que o goleiro não aceitou. E o Cruzeiro disse que está aberto a fazer homenagens extracampo ao goleiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa manifestação que está começando aqui na porta da Toca da Raposa. Valeu, Guto. Já está dando para ouvir os foguetes ali, protestos de alguns torcedores na Toca da Raposa por essa situação toda do Fábio. Volta lá para a Toca da Raposa com o Guto Rabelo. Guto, novidades aí, tá tendo protesto, né? O pau vai quebrar! E Rodrigo, está tendo protesto, vários torcedores por aqui já chegaram à porta da Toca da Raposa e reclamando pela saída do goleiro Fábio. São dezenas de torcedores, diferentes idades. Eles estão reclamando principalmente com o Paulo André, gestor de futebol do Cruzeiro, e cobrando a volta do goleiro Fábio, dando total apoio ao goleiro cruzeirense, que comunicou que não vai seguir no clube por não ter tido um acordo com a nova gestão. Essa manifestação deve continuar ainda por alguns momentos. O Cruzeiro tem um treino previsto para agora à tarde e esses torcedores esperam ainda conversar com a diretoria. Rodrigo. Valeu, Guto. A situação está aí, o protesto na Toca da Raposa pela saída do Fábio. Repercute um pouco mais agora com o Fábio Júnior, nosso comentarista, vivendo futebol fora, já viveu dentro de campo também. Boa tarde, Fábio. O que você achou da saída do seu xará do Cruzeiro? Boa tarde, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Rodrigo, eu achei uma atitude, no mínimo, equivocada, É lógico que a gente não pode entrar no contexto geral de toda a situação, mas não só eu, mas como todo mundo, não tem dúvida que o Fábio poderia ajudar e muito o Cruzeiro ao longo dessa temporada, Os números mostram isso, a temporada que ele fez passada mostra isso, As atuações dele, terminou a temporada jogando num alto nível, Tanto tecnicamente como fisicamente, e também preparado para iniciar uma próxima temporada. A gente não sabe realmente o que aconteceu nesse sentido, A gente entende que o Fábio, por se tratar, e a gente está falando aqui de um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, Um dos jogadores que mais vestiu a camisa do clube, um dos símbolos desse clube. Então eu achei a decisão, no mínimo, assim, equivocada nesse momento, Eu acho que o Fábio teria condições, sim, de continuar e ajudar o clube. Vamos ter uma ideia melhor do que representa o Fábio para o Cruzeiro. A gente tem alguns números dele, na passagem longa dele, 18 temporadas na Toca da Raposa, olha só. 2 títulos brasileiros, 2013, 2014, 3 Copas do Brasil, 2000, 2017, 2018 e 7 Campeonatos Mineiros. Isso em 976 jogos, sem falar nos 34 pênaltis defendidos. Ô Fábio Júnior, me conta uma coisa. Para um jogador que se despede do clube, depois de uma história tão bonita, uma história tão rica, como é que fica o sentimento dele? Sim, Rodrigo, eu vou responder por mim também, Eu, na situação do Fábio, no momento que o Fábio
se encontra hoje, eu estaria bastante chateado com a direção do clube, né, da forma que foi conduzida. Na verdade, acho que o empregador tem todo o direito, mas a forma como está sendo conduzida a situação, eu acho que faltou aí, vamos dizer assim, faltou um pouco mais de respeito, de consideração por tudo aquilo que o Fábio representou e representa para o Cruzeiro, né, e sempre representou perante ao clube e perante aos torcedores. Eu acho que a forma como foi conduzida poderia ter sido de uma forma mais respeitosa com relação ao Fábio. Fábio Júnior, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no GE. Essa história vitoriosa do Fábio no Cruzeiro. – 25 de novembro de 2021. Empate por 0-0 com o Náutico no Mineirão pela Série B. O adeus de Rafael Sobis ao futebol. O último jogo de Ariel Cabral pelo Cruzeiro. E quem poderia imaginar que naquele momento, sem saber, um dos maiores ídolos do clube também se despedia. Foi o último dos 976 jogos de Fábio pelo Cruzeiro. Trajetória que começou em 1999. Teve uma pausa entre 2000 e 2004, quando ele defendeu o Vasco. E foi retomada em 2005, para ficar para sempre na história do clube. Eu vim para jogar, independente de quem está no Cruzeiro, eu vim trabalhar e buscar meu espaço. Fábio conquistou muito mais do que isso. Foram 18 temporadas, 17 como titular, com mais alegrias do que tristezas e 13 títulos. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000. Essa aqui tirei um peso. O Cruzeiro é tricampeão brasileiro. Esse aqui já tava leve. Brasil, um país cada vez mais azul. A imagem do Cruzeiro resplandece. Cruzeiro, tetracampeão do Brasil. Nas melhores lembranças estão os 2 títulos brasileiros. O Cruzeiro é tricampeão brasileiro. Brasil, um país cada vez mais azul. A imagem do Cruzeiro resplandece. Cruzeiro, tetracampeão do Brasil. Na memória também está o bicampeonato da Copa do Brasil. O único que pode gritar: Hexa, campeão da Copa do Brasil de futebol. Conquistas com participação decisiva do goleiro, que para muitos mereceu ter mais chances na seleção brasileira. Vem a cobrança do Diego, a batida, pegou! Fábio se tornou um líder no clube, com palavras e gestos. Defender bolas chutadas a 11 metros de distância se tornou uma especialidade. Fábio chegou a fazer 3 defesas numa disputa de pênaltis contra o Santos, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2018. Vai partir para a bola Bruno Henrique. Partiu o pé direito, bateu o Fábio, pegou! Partiu pro pé direito, bateu o Fábio de novo! Olha a cobrança, partiu o Fábio, pegou do Jean Mota! E o Cruzeiro elimina o Santos e segue adiante o campeão da Copa do Brasil. 34 pênaltis pararam em Fábio. Um deles cobrado por Ronaldo Fenômeno, pelo Corinthians, no Brasileirão de 2009. Com paradinha, defende o goleiro Fábio. 12 anos depois, os destinos deles voltaram a se cruzar. Ronaldo assumiu o comando do futebol do Cruzeiro. Com a nova gestão, marcada por mudanças no elenco, na comissão técnica, no quadro de funcionários e pelo corte de gastos, não houve acordo para que essa história continuasse. A renovação do contrato, que chegou a ser anunciada em novembro, quando Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, ainda era responsável pela gestão do futebol, não foi adiante. Essa nossa história ainda não acabou. O 1000º capítulo está por vir. Questionado se chegaria à marca de 1000 partidas, Fábio até brincou. Talvez velhinho. O capítulo que veio não teve sorrisos. Foi frio, com um fim anunciado em publicações dele e do clube nas redes sociais. Bem diferente da relação construída com a torcida. Para delírio do torcedor cruzeirense no Mineirão e em todo o Brasil.
O sentimento entre ídolo e torcida não depende de contrato e é para sempre. Ele bateu! Um gigante intransponível, a muralha azul, o herói da classificação, Fábio, a muralha azul defende os 3 pênaltis de forma sensacional, espetacular. A muralha azul, Fábio, leva o Cruzeiro mais uma vez, pela 3ª vez consecutiva, a fase semifinal da Copa do Brasil. Minutos na capital dos mineiros. Não vamos mais ouvir isso. Nem na narração do Piquitito e nem da torcida do Cruzeiro. Essa é a notícia que eu não gostaria de dar. Não pela saída, mas pela forma, pelo jeito, pelo respeito. Grande Fábio. Temos muito o que falar hoje. Então vamos trazer as informações do Cruzeiro para falar um pouquinho também desse sentimento do torcedor. É isso, Duda. Então o Fábio acabou não renovando, a gente vem falando sobre isso no nosso portal, aqui na rádio, desde ontem já, de uma forma que a gente não esperava que acontecesse. Não, me surpreendeu a não renovação? Não. A notícia não é surpresa. Poderia não acontecer. Quando você entra para uma negociação, pode acontecer várias coisas. O Fábio tinha uma situação de dívida, o Cruzeiro devendo para ele, tinha que haver um acordo, havia um contrato apalavrado já, né? Ele estava de contrato renovado. Quando o nome dele não saiu no grupo, quando eles soltaram o grupo de 2022 e não saiu, a gente buscou o contato do Fábio e aí a gente descobriu a situação que estava acontecendo, que era exatamente essa. Quando nós dissemos, e eu falei na coluna hoje, no jornal, no portal O Tempo, que foi na liderança que o Fábio acabou saindo do Cruzeiro, não existe, gente, não existe o fato de você dizer é impossível de resolver essa situação. Não existe. Sabe por quê? Existem várias formas de se fazer. E um grupo como o do Ronaldo, que tem um marketing enorme, patrocínios e patrocínios, N coisas, sabe muito mais do que a gente. Para dar um exemplo simples, um patrocínio individual para o Fábio. 1 ano. Os caras vão pagar o salário dele. Quanto?
Quanta gente não gostaria de fazer isso? Você acha que o Ronaldo e esse grupo enorme que ele tem nas costas e por trás, no contexto empresarial dele, não tem essa figura? Isso é só um exemplo do que poderia ter acontecido. Só que as coisas não foram caminhando para isso. Sabe por quê? Porque eles não queriam a renovação com o Fábio. Sabe por quê? Porque existe uma questão de liderança, e aí por isso que eu disse que a liderança nesse momento foi cruel para o Fábio, que é aquela do chega novo, né? Você tá aí com um esquema novo, com uma história nova de administrar futebol, e você quer começar tudo do nada, sabe? Você quer ter uma, entre aspas, limpeza de toda a situação para que você coloque ali os seus critérios, a sua escolha. Não questiono. Comprou, o Cruzeiro chegou nessa situação, não pôde fazer nada de forma diferente, porque não tinha nem como negociar isso, né? A situação do buraco é enorme. Chegou nisso, comprou, é definição deles. Agora, sejam claros, sejam verdadeiros, sejam justos, respeitem a história, sabe? O respeito à história significa o seguinte, olha aqui, Fábio, infelizmente não tem como mesmo, nós não vamos conseguir, sei que você vai acabar indo para a justiça, que é justo, né, para receber isso aí e tal, vamos fazer uma homenagem, a gente vai explicar pro torcedor, nós não temos como te manter, mas não ir caminhando numa negociação para fazer com que o jogador se sinta menosprezado, diminuído e que solte até no boletim comunicando, não, nós fizemos proposta, falando para ele disputar o Mineiro, chamando ele de um jogador de quê, Duda? 41 anos? Exatamente, um goleiro de 41 anos foi o que o Cruzeiro colocou em sua nota oficial. E o que eles contrataram tem quantos anos? O Jailson, tá esperando? Se eu não me engano, tem praticamente a mesma idade. Aqui, e não me venham, e aí tem eu tô 40. sendo, eu tô sendo bem sincera no que eu tô dizendo, isso é minha opinião, né? A liderança, ela marca vários pontos. Quer um exemplo? O que aconteceu com o Alex no Fenerbahçe? Foi a mesma coisa. Houve uma mudança de presidente, houve uma história, eles queriam uma outra coisa. O Alex era um líder, estava no auge da carreira, é líder, ídolo lá. Não era o que eles queriam, foi fim de história. Foi da forma como o Alex queria? Não foi. Porque teve o mesmo não cuidado que aconteceu com o Fábio, sabe? Agora, o que me assusta, e aí mistura com a história um pouco do que está acontecendo com a América, né, da questão da SAF, que agora eles estão repensando a história, é que fica muito claro neste momento, e por isso vocês vão se lembrar logo depois da assinatura ali do Ronaldo, aquela história toda que foi muito rápido, né? A coisa aconteceu na sexta-feira, aprovação, no sábado eles já estavam lá acertando com o Ronaldo. Aqui. Aí apuramos que o Cruzeiro está devendo muito e que até assustou o Ronaldo. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Que assustou, Ronaldo. Ô, Duda, você vai comprar um negócio, o cara tem toda essa estrutura atrás dele, é Paulo André do futebol, não sei o que do executivo do planejamento, não sei o que e você não sabe onde é que tá indo? Exatamente. Você compraria uma coisa sem saber onde é que você tá indo, Duda? Não, compraria de forma alguma, ainda mais um clube, né, de Maria. Eu acho que a negociação do Ronaldo também diz muito sobre isso. Exatamente, então não vem com essa, também não tem isso, sabe? Vocês iriam falar diferente? Não iriam também, né? Porque vocês têm que dar uma satisfação pro torcedor. Agora, aí você tem, logo depois desse anúncio, o Alvimar Perrella, ex-presidente, um cara que é forte, né, dentro dessa história do Cruzeiro, ele diz assim, nós precisamos olhar esta negociação. Não foi o que o Alvimar falou? Sim. Né? Já prevendo que a coisa não foi muito clara, não era realmente o grupo que eles estavam conversando. Né? E já sentindo que a coisa não era bem ali o caminho, eles já tinham um percentual muito grande, 90%, aquela história toda. Aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues chega e fala assim, não, eu tenho o direito de negociar e de fazer. Aí o restante do pessoal sai da história e deixa a coisa rolar.
ok, não temos mais nada, é isso e tal. A pergunta é a seguinte: pagaram a SAF? Não, até o transfer ban, né? Até o momento, não. Ah, pois é. Então, me diz uma coisa, qual é a primeira situação que você teria que resolver no Cruzeiro? É o Cruzeiro fazer o quê? Poder o quê? Poder registrar os jogadores, né? E aí? Quando eu cheguei aqui e disse assim, preparem-se, o Ronaldo que está vindo não é o Ronaldo jogador, é o grupo Ronaldo, é o empresário Ronaldo. A mente é europeia, a mente é fria, a mente é empresarial. A mente não é uma mente relacionada ao emocional de uma torcida. E vamos ser sinceros, o Ronaldo é, para mim, um dos maiores jogadores da história. Talvez o que eu tenha visto, porque eu não posso falar do que eu não vi, dos maiores que eu vi jogar, né? Mas ídolo de onde? Do Brasil? Pela repercussão que vimos, né, Dimara? Sim, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e do futebol mundial. É história. Exatamente. Né? Mas aquele ídolo do time, ali, aquele que lutou, que batalhou, que foi pra Série B, que fez voltar, é esse. Qual que é a história que vocês que estão chegando aí conhecem do Cruzeiro? Quem vai passar essa história? O futebol é hoje sim um negócio. Aqui não tem ninguém querendo voltar lá atrás e fazer história de nossa, nos tempos. Tempo nada, até porque quem já tá aqui, a gente já viu coisa demais do futebol para acreditar nessas bobagens. Então não tem nada disso. O futebol do passado tem nada a ver disso. O futebol é um negócio. Um negócio. Só que ele só virou esse negócio deste tamanho porque tem paixão. Porque o que move ele é paixão. Porque o cara vai no campo para ver o ídolo dele. Porque o cara vai em campo para xingar, para reclamar, para cobrar, para aplaudir, para ser feliz. Porque é paixão. É trabalho para mim, mas é paixão pro torcedor. E aí, é isso que vai ser o futebol? A gente vai ter que repensar isso para abrir para uma grande discussão. Óbvio que o Ronaldo e esse grupo dele não tem culpa do que está acontecendo agora. Isso vem lá de trás, cobrem de quem tem essa culpa, de quem chegou a fazer com que o Cruzeiro tivesse essa necessidade. Só que existe uma diferença muito grande de quem investe, sabendo que é historicamente uma grande equipe, a sua história, o seu conceito, o seu respeito, e de quem investe simplesmente por lucro. E o torcedor, né? É essa discussão agora. É um impasse no futebol brasileiro, eu diria, nesse momento, né? O que vai mover? Vai ser? É isso, essas decisões. Nem tô dizendo aqui, gente, se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei lá. Se é isso que vai dar certo, eu não sei. Pode dar muito certo, pode ser campeão de um monte de coisa, pode ser, não sei. Sabe? Mas o que acontece agora neste momento, e o que foi, e que é o exemplo, e que foi um exemplo errado, fora de propósito, a forma como foi conduzida a situação do Fábio. É a forma, é o respeito ao torcedor, ao ídolo. É ídolo. Ídolo. Sabe o que é isso? É história. Isso é em qualquer clube. Isso em qualquer torcedor, em qualquer... Sabe? É isso, é disso que a gente está falando. Se eles têm problema financeiro, se o Cruzeiro está com problema financeiro, se o Ronaldo vai ter que resolver isso é problema dele, ele sabe onde é que dói nele. Não sei, comprou, agora tem que resolver. Né? Mas a forma, a condução, foi das coisas mais terríveis que eu já vi no futebol brasileiro. Eu concordo, viu, Dimara? Também fiquei com essa mesma sensação ontem, porque poderia ter sido
conduzida de diferentes formas. A gente já sabia que as negociações estavam em andamento, a gente sabe o tamanho do Fábio para a história do Cruzeiro e a importância agora do Ronaldo à frente do Cruzeiro nessa nova gestão. O que pegou muitos torcedores de surpresa foi justamente esta condução. Tem alguns ouvintes aqui perguntando, questionando, mas o Fábio não poderia jogar somente até o Campeonato Mineiro? O Cruzeiro realmente ofereceu essa posição para o Fábio, ele acabou também alegando isso, afirmando isso na sua carta, porém o Fábio gostaria de jogar até o final do campeonato, até o final de dezembro, na verdade, quando se encerraria o seu contrato e com o mesmo contrato em vigência, o que já estava. Por isso também esse impasse pela questão financeira das duas partes. E aí a forma como foi conduzida não agradou a ninguém, tanto que a torcida do Cruzeiro, as organizadas estão se manifestando, muitos torcedores nas redes sociais falando que estão cancelando os planos de sócios torcedores, porque mexe com o ídolo, mexe com essa paixão, né, Dimara? E havia uma expectativa, quando a SAF ia ser implementada no Cruzeiro, os torcedores estavam com aquele medo, se vier alguém que não conhece a história do Cruzeiro e fizer essas modificações, e vem uma pessoa que conhece a história do Cruzeiro, uma nova gestão, e que mesmo assim, na hora de conduzir uma das maiores, né, negociações até o momento dessa nova gestão, acabou dando esse passo, eu acho que na minha opinião errado, inclusive, com a história do clube e também do Fábio. Então vamos trazer para esse papo, até porque ele vai falar sobre isso também. Ontem a gente comentava com ele sobre essa história, ele mesmo falava do receio que ele estava da condução em relação à história, se eles iam respeitar a história. Ele está vivendo também lá perto com o Botafogo, a mesma coisa. Bruno Volossi, chega mais, companheiro. Oi, Dimara, Duda, meninas, tudo bem? Boa tarde especial para os ouvintes da Super. Olha, existe uma coisa na vida, e eu não falo nem apenas no esporte, chamada sensibilidade. Isso. E eu acho que nesse processo envolvendo o Fábio, a gestão do Ronaldo, além da falta de respeito, que é uma coisa óbvia e natural, tanto é que a maioria das pessoas está contra, foi a falta de sensibilidade. Eu não estou aqui dizendo que você tem que tratar as pessoas de maneira diferente, até porque você pode criar alguns problemas internos quando você está começando uma gestão. Mas há casos e casos. Ele não é um jogador qualquer, ele é um cara que estava perto de completar 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro. É um número impressionante que poucos jogadores no futebol mundial conseguiram alcançar. O futebol é business hoje em dia, especialmente para Botafogo e para Cruzeiro. Sim, é preciso frieza nas negociações. Concordo também. É preciso assumir a responsabilidade, mudar a postura? Talvez. Mas eu reconheço que por mais que você não quisesse continuar com um funcionário, estou aqui nem falando da ligação futebol, jogador, estou falando da ligação empresa, né, Dimara? Empresa, claro. Funcionário. Claro. É preciso respeito com um funcionário que tem X anos de casa e reconhecido pela torcida. Acho que foi uma tremenda bola fora da maneira como o processo foi conduzido. Eu não acompanhei de perto, mas estou acompanhando atentamente as suas palavras, as palavras da Duda, a repercussão, e conheço o Fábio. Eu conheço o Fábio de moleque, quando o Fábio começou a carreira dele no Vasco da Gama, já era um cara de muita personalidade, entendeu? E, é o que fez ele se afastar da seleção também, né? Essa personalidade dele, a liderança que a gente estava falando, né? Ele não teve chances exatamente porque tinha esse contexto, né? E eu acho que você tocou num ponto que eu iria falar também, que pode incomodar os caras que estão assumindo o Cruzeiro. A liderança. Pô, melhor a gente minar esse cara que tem o conhecimento ali com todo mundo e tal, para a gente poder trabalhar tranquilamente. O que eu acho um grande erro, porque diferente do treinador que o Ronaldo contratou, o Fábio sabe o que é vestir a camisa do Cruzeiro. O Fábio já esteve no céu, já esteve no inferno, já foi campeão de tudo, já foi rebaixado e jamais correu dos problemas do Cruzeiro. Tudo. Eu concordo com o Bolotti também, falei sobre isso ontem. Exagerei, né? Mas enfim, meu Não, é isso mesmo. Hoje o noticiário é isso, viu, Bolotti? Infelizmente tem muitos torcedores do Cruzeiro aqui participando, falando desse desabafo também da Dimara, que concorda também com o Bolotti. Acho que a situação é justamente essa.
No Cruzeiro, lembrando que o destaque final, né, das torcidas vão fazer manifestação, né? Tem uma que está acontecendo agora e tem mais tarde, né? Exatamente. A torcida do Cruzeiro, a organizada Máfia Azul, já está na Toca da Raposa 2, fazendo um protesto contra essa saída do Fábio, querendo que a nova gestão reveja essa situação. E mais tarde está marcado mais um protesto, desta vez na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, às 5 horas. A Máfia Azul pedindo aí todo o apoio dos torcedores contra essa situação, que revejam essa saída do Fábio, que não agradou muito a torcida, nem a imprensa mundial, enfim. Acho que quase ninguém ficou feliz de fato com essa situação do Fábio. Não vai mudar, né, gente? Não vai mudar, até porque não tem clima para isso. Mas o importante é a torcida se posicionar, né? O posicionamento eu acho sempre importante e buscar uma, claro, discussão melhor sobre esse assunto, né? O que pesa mesmo nesse momento. E vocês, fiquem espertos no que vocês andam lendo, ouvindo por aí.